Uma série de eventos se interpuseram entre as nossas últimas aulas, então acabou que nesse segundo bimestre a gente só teve uma aula até agora. E já faz umas 2 ou 3 semanas, então é interessante a gente dar uma olhada no que a gente está estudando até agora, que é a teoria do conhecimento ainda, desde o começo do ano. Primeiro a gente levantou a bola e entendeu mais ou menos o que é essa teoria do conhecimento, qual que é o seu objeto de pesquisa, quais são as suas questões, as suas vertentes, enfim. Que ela começa a se anunciar lá com os gregos antigos, mas só ganha força na Idade Moderna. É desse momento específico que a gente está falando aqui. Quando a teoria do conhecimento ganha destaque e se emancipa do conjunto da filosofia para compor um campo autônomo. A gente passou primeiro pelo Bacon e pelo Descartes, com suas elaborações sobre o método científico nos séculos XVI e XVII. No começo, na origem, na raiz do movimento que a gente vai chamar de Revolução Científica do século XVII, iniciada justamente por esses caras, por causa das suas transformações no método de pesquisa, no método científico, né? Essa reformulação da ciência que vinha até então, refutação, contestação dos dogmas filosóficos, científicos que vinham até então, o apontamento dos erros e das insuficiências que eram legadas pela tradição, que a gente já viu nas últimas aulas do Bacon e do Descartes. E agora a gente passa para o John Locke, que era muito ilustre, ainda é, né? Ele também está nesse início do movimento iluminista, que a gente vai chamar de iluminismo, então nos séculos 17, 18, que vão, até já mencionei isso para vocês, né? Que vão inspirar uma série de revoluções liberais pela Europa, mesmo na América, independência dos Estados Unidos, várias independências pela América Latina, a Revolução Francesa, vai inaugurar todo um novo modelo de fazer política. Isso, acho que eu já mencionei também, esses séculos 16, 17, 18, principalmente na Europa, no mundo todo, né? Porque a Europa é imperialista, estendeu os seus tentáculos para o resto do mundo todo, praticamente. Tem colônias na América, na Ásia, na África. Então, esse momento específico da história está observando um embate entre modelos políticos. É uma luta de classes mesmo, da burguesia, que está surgindo e ascendendo cada vez mais, saiu do terceiro estado e está buscando posições mais elevadas nessa sociedade que ainda é estamental e moldada em grande parte pelos moldes do antigo regime, de clero, nobreza e servos. Então a burguesia que está saindo daqui está em constante conflito com a nobreza, e isso vai ter impactos muito evidentes, muito profundos na filosofia política, por exemplo, na qual o pessoal vai se articular para defender uma teoria ou outra do iluminismo, né, de queda do antigo regime, de liberdade, igualdade entre as pessoas, ou do estado absolutista, de manter essa distinção, essa separação estamental. Enfim, então é nesse contexto que esses caras estão se inserindo, nesse início do século XVI, XVII até XVIII. O Locke mesmo vai morrer no comecinho do século XVIII, 1704. A gente estuda bastante os escritos dele nesse campo da filosofia política também, mas o nosso foco, a nossa preocupação aqui é sobre a teoria do conhecimento, que ele também aborda e também vai influenciar uma série de outros pesquisadores daí por diante. O Locke também era empirista, que nem o Bacon, seguindo os passos dele. Ele vai abrir a discussão sobre a teoria do conhecimento em busca das origens do conhecimento nos sentidos, de maneira que ele vê a necessidade de refutar o inatismo do Descartes para poder começar a trabalhar com isso. O Descartes é racionalista ferrenho, né, que a gente viu nas últimas aulas também. Refutar o inatismo dele é deixar para trás aquele racionalismo quase dogmático para se prender em evidências mais palpáveis que possam orientar o desenvolvimento do pensamento e do conhecimento na mente humana. A maneira pela qual ele refuta esse inatismo a gente já viu na última aula, na aula passada. Então, agora a gente vai continuar a partir desse ponto. Depois de refutado o inatismo, ele busca as possibilidades do conhecimento. Se o conhecimento não é inato, como é que ele se forma? Que caminho percorre?
Onde começa? Até onde chega? O que é o conhecimento? Aquelas típicas perguntas da gnoseologia que a gente abordou nas primeiras aulas. O que é esse campo de pesquisa, né? Esse campo de estudo? Que está sendo mais ou menos inaugurado na Idade Moderna pelo próprio Locke. Então é isso que a gente vai ver agora, vai destrinchar melhor agora. Ele começa dizendo que, primeiro, os nossos sentidos são afetados pelos objetos materiais existentes e essa experiência leva à formação de conteúdo no entendimento, que ele vai chamar de ideia. Então, ideia é o que se forma no nosso entendimento quando os nossos sentidos são estimulados por objetos exteriores. Ideia para o Locke é qualquer coisa que esteja no nosso entendimento, seja ela de natureza prática, sensível ou reflexiva. Então ele divide essas ideias em dois tipos, as ideias de sensação e as ideias de reflexão. As ideias de sensação, elas se formam quando a gente percebe pelos sentidos algum objeto no mundo. É quando a gente percebe algo como branco, escuro, úmido, áspero, quente e por aí vai. Ideia de reflexão, por outro lado, elas são formadas no próprio entendimento, sem intermédio imediato e necessário dos sentidos. As ideias de reflexão são formadas pela percepção sobre as ideias de sensação que já foram adquiridas pelos sentidos anteriormente. Por exemplo, conceitos como acreditar, desejar e pensar são exemplos de ideias de reflexão. Esses dois tipos de ideias vão configurar uma nova categoria que ele vai chamar de ideias simples. Então, tanto ideias de sensação como as ideias de reflexão são ideias simples. As ideias simples são matéria-prima do conhecimento. O conhecimento vai se formar a partir dessas ideias simples, de sensação e de reflexão, e a nossa mente recebe essas ideias de forma passiva, quer dizer, elas vêm de fora para dentro, pelos sentidos, através dos sentidos. Essas ideias não são produzidas pela mente. Elas não se originam dentro da nossa mente, elas vêm de fora para dentro e a gente recebe elas, né? A gente forma essas ideias pelos sentidos, a gente recepciona todas essas coisas pelos sentidos. Mas, na produção do conhecimento, o entendimento não é só passivo, recebendo as ideias pelos sentidos e pela reflexão. Depois de receber várias dessas ideias simples, a gente combina essas ideias de maneira a surgirem ideias compostas. Vai acompanhando o caminho que ele está fazendo para a construção do conhecimento. Pelos sentidos, a gente percebe as coisas no mundo e forma ideias simples, de sensação e de reflexão, a partir dessas coisas que a gente captou pelos sentidos. Pela combinação de várias ideias simples, a gente constrói ideias compostas. Como é que isso funciona? A mente junta várias ideias simples para formar uma ideia composta. Depois, ela separa essas ideias de tudo que vem acompanhado com elas, pelo processo de abstração. Meio que desnuda essas ideias, tira delas todo tipo de acessório dispensável para ficar só o núcleo duro dela. A isso ele vai chamar de ideia geral. E são essas ideias gerais que ficam gravadas na nossa memória para a gente poder trabalhar e articular conceitos diversos. Disso tudo depende, talvez, o conceito mais amplamente difundido sobre a teoria do conhecimento do Locke, que a mente é uma tábula rasa, ele vai chamar. É como se a nossa mente fosse um papel em branco, uma folha em branco, que vai sendo preenchida pelas ideias provenientes dos sentidos e posteriormente articuladas no nosso entendimento em ideias compostas que vão compor finalmente o conhecimento. É como se... E isso ainda está relacionado com aquela recusa do inatismo do Descartes, porque isso que ele está falando é o seguinte: quando a gente nasce, não tem nada na nossa mente, não existem ideias inatas, tá? Não tem nada que Deus pôs aqui ou que nasce com a gente, enfim. A nossa mente é uma folha em branco, não tem nada nela. E todo o nosso conhecimento ele é adquirido, ele é construído, a gente vai aumentando ele pelos nossos sentidos, pela percepção que a gente tem do mundo. Então, a gente percebe o mundo através dos sentidos, esses sentidos nos dão essas ideias de sensação e de reflexão, que são ideias simples, que articuladas formam ideias compostas, e daí sim, através desse processo de abstração, a gente forma conceitos na nossa cabeça, passando então a produzir conhecimento. Para o Locke, o limite do conhecimento é o alcance da nossa própria experiência. A gente só pode conhecer aquilo que a gente pode perceber pelos sentidos. Como consequência disso, o que a gente não pode perceber pelos sentidos, a gente não pode conhecer.
Está aí o limite do conhecimento para ele. E para a gente bater o martelo sobre as elaborações dele acerca da origem do conhecimento, falta esclarecer ainda mais uma coisa. Lembra das ideias simples lá no início do processo? O Locke quer se certificar de que elas são válidas e adequadas para formar uma imagem correta do objeto que originou essa mesma ideia. Como assim? A gente pode confiar que as ideias simples representam adequadamente as coisas do mundo real? A gente pode afirmar com certeza que existe alguma coisa fora da mente? Isso lembra aqueles questionamentos do Descartes, né? Só que ele vai responder essa pergunta com um expediente bastante diferente do Descartes. Para garantir a validade de uma ideia, para afirmar a sua correta correspondência com o objeto que originou essa mesma ideia, ele vai propor uma nova distinção. Então, todos os objetos que são passíveis de conhecimento, eles têm duas dimensões, as qualidades primárias e as qualidades secundárias. As qualidades primárias são objetivas, elas são inerentes a todos os objetos, são peculiaridades, são particularidades que todas as coisas carregam em si, como por exemplo a solidez, o movimento, a figura, enfim. E as qualidades secundárias, elas são subjetivas. As qualidades primárias são objetivas e as qualidades secundárias são subjetivas. Quer dizer, a gente só consegue distinguir as qualidades secundárias depois de atestar as qualidades primárias, depois de eu verificar a existência, a concretude de um determinado objeto. Por exemplo, cor, peso, gosto são percepções subjetivas de cada pessoa que percebe um determinado objeto. E ele só pode ter essas experiências, essas sensações, depois de atestadas as qualidades primárias inerentes à existência do próprio objeto. Entendeu? Passando pelo crivo desses dois critérios, eu sei que esse determinado objeto é real e, portanto, passível de conhecimento, passível de ser conhecido. Pela concepção empirista do Locke, todo o nosso conhecimento deriva de fenômenos observáveis, de coisas que nos afetam através dos sentidos. Se a gente está falando de alguma coisa que não é palpável, não é material, não é perceptível pelos sentidos, então a gente não tem como ter certeza de nada sobre ela. De maneira que é melhor então deixar esse assunto para lá. Se a gente não consegue ter certeza sobre um determinado objeto, justamente porque ele não é perceptível pelos nossos sentidos, então esse objeto não é passível de conhecimento. Não pode ser objeto de conhecimento. Para além da observação, a gente só pode levantar hipóteses e sugestões que não contribuem em nada para o conhecimento da realidade, porque a gente não consegue ter certeza sobre eles. Então, não é objeto de conhecimento científico, eu não tenho como certo essas coisas. O que ele quer dizer com tudo isso? Esqueçam a metafísica. Até agora, a filosofia estava se preocupando com questões insolúveis, perdendo tempo com elucubrações infrutíferas sobre as quais a gente nunca vai ter certeza de nada. Então, esqueçam tudo isso e se preocupem com o que é realmente útil, com a realidade palpável, com o mundo observável, com o conhecimento passível de ser adquirido e processado inicialmente pelos sentidos. Entende a fundamentação empírica de toda essa elaboração dele? Para além de tudo isso, o Locke concebe o próprio conhecimento em 3 tipos. O primeiro deles, o intuitivo, da intuição. Nesse tipo de conhecimento, a gente tem uma percepção direta das ideias, gerando conhecimento seguro. Quando a gente quer entender o que se passa na nossa própria cabeça, a gente não precisa de nenhuma ação exterior. A gente toma conta do que se passa conosco pela intuição, gerando conhecimento seguro sobre nós mesmos. Um segundo tipo é o racional, derivado da razão. Aqui, a razão procura discernir o verdadeiro do falso por comparações e demonstrações, empregado no raciocínio matemático, por exemplo. E um terceiro tipo é o sensitivo. Esse é o tipo de conhecimento que deriva das ideias simples, da simples apreensão dos objetos no mundo pelos sentidos. E a nossa incursão inicial pelo pensamento do Locke, pela teoria do conhecimento do Locke, vem até aqui, somado com a aula passada, né? E aí em seguida a gente vai ver o Hume, David Hume, que é um pouquinho posterior ao Locke, então também está imerso nesse mesmo contexto geral. E aquela mesma coisa de sempre, tá? Façam anotações, levantem os conteúdos dessas aulas, tá? Leiam o material da apostila, assistam às aulas, façam anotações, comparem essas 3 coisas no final do processo para a gente poder trabalhar melhor depois, tá?
E aí então, na semana que vem, tem a aula Tira Dúvida. É importante que vocês apareçam, tá? Pra gente conversar e ver como prosseguir, como que isso está funcionando, se está funcionando, o que a gente pode fazer, o que a gente deve deixar de fazer, enfim. A gente vai conversando, tá bom? Qualquer dúvida, mandem pra mim e a gente vai se falando. Isso aí, até mais.